Ele é graduado em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, coronel da reserva da Polícia Militar, a gloriosa PM catarinense, professor da Escola Superior de Criciúma, experiência em Sociologia com ênfase em Segurança Pública, é diretor executivo do CIESESC, o Sindicato da Indústria de Extração de Carvão de Santa Catarina. Estou tendo o prazer de receber nesse nosso primeiro programa aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, Márcio José Cabral. Márcio, seja bem-vindo. É uma honra, um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Júlio César 8h30, onde nós vamos bater um papo franco e aberto e conhecer. Tudo bem contigo, Márcio? Tudo bem, sim, Júlio. Alô, meu abraço a ti, o meu abraço ao teu telespectador. Eu acho que é sempre um prazer falar aí de todos esses assuntos ligados aí às primeiras informações que tu prestaste sobre mim. Muito bem, eu chamei pela primeira vez de Márcio, né, por causa do hábito, mas na realidade ele é conhecido como Cabral. E como é que tu te recorda daquela turma de 1990 na Companhia de Criciúma, aquela manobra lá na Vila Macarini? É uma boa recordação, né, Cabral? Boa recordação, mas eu era tenente, né, Júlio? Tenente. E tenente tem sempre sangue nos olhos, início de carreira. E eu sei que massacrei um pouquinho vocês, fazia parte daquela turma também. E muita gente, né, daqui da região fazia parte daquela turma. Eu lembro de alguns policiais, de alguns, na época, alunos e soldados, né? Mas eu lembro com muito carinho daquilo. Foi a minha primeira turma, na verdade, de soldados que eu tive a oportunidade de formar na integralidade. Eu tive uma oportunidade de Tubarão anteriormente, mas foi algo em que eu peguei já a turma no meio do caminho. E ali não, ali foi desde o início. Então poder formar um grupo de policiais desde o início era algo muito interessante para a época e raramente um tenente recém-promovido tinha essa oportunidade. Então eu lembro com muito carinho daquela turma, lembro cada vez que encontro um daqueles policiais, né, um daqueles alunos lá daquela época, é sempre muito saudável, é sempre muito saboroso. Então é muito bacana, muito legal. Muito bem, lembrar aqui também do nosso sargento Maurício, né, que era o nosso secretário. Para o pessoal que está em casa entender, o tenente, que era o Cabral, né, ele batia e o Maurício assoprava, né? Ele amenizava a situação, não deixava a rapaziada correr. Mas foi muito bom, foi uma época muito legal na vida da gente. Eu sempre recordo esses 3 anos que estive na Polícia Militar de Santa Catarina e não é em vão que estou trazendo o Cabral para esse nosso primeiro encontro aqui. E, o Cabral, você é natural de? Pescaria Brava. Pescaria Brava. Pescaria Brava, eu sempre gosto de lembrar bastante isso, inclusive lembrando que a grande Pescaria Brava, ela se estende aí, ela faz divisa com Xireder, com Osório e com Bom Jardim, com Lages. Então todo esse triângulo que fica nessas divisas é a grande Pescaria Brava. Pelo menos nós, pescadores bravenses, acreditamos nisso. Muito bem. Mais algo que eu não conhecia, né? Fiquei conhecendo. Agora a Pescaria Brava, na realidade, no contexto, agora virou município, né, o Cabral, há pouco tempo, né? Se não me falha a memória, uns 10 anos? 12 anos. 12 anos. Isso. Cabral, e Polícia Militar? Vocação, oportunidade ou necessidade na época? Na época, oportunidade. Eu tinha duas situações, né? Eu era formado, eu estava me formando em eletrotécnica na Escola Técnica Federal de Santa Catarina. E de repente apareceram tenentes da Academia de Polícia e cadetes também juntos, fazendo a propaganda do curso de oficial. O vestibular tinha aberto inscrição naqueles dias ali, e aí tu podias te inscrever para o vestibular na época para o curso de formação de oficiais. E eles fizeram todas as colocações do curso. Eu iria trabalhar à época na Cerâmica Porto Belo como eletrotécnico e iria fazer o vestibular para engenharia de eletricidade. Sim. Na época em Joinville. E aí acabei também me inscrevendo para o curso de formação de oficiais. Fiz o vestibular para os 2 cursos, tive a oportunidade de passar para engenharia e para o curso de oficial e fiz a opção para o curso de oficial. E aí fui para a academia de polícia. Mas foi oportunidade, eu não tenho nenhum parente, né, que é policial militar. O meu pai tinha um amigo
Meu pai e a minha mãe sempre foram pertencentes a grupos de seresta. Faziam aquelas homenagens para as pessoas na época, faziam serenatas, faziam terno de reis. Então eu vivia com eles e haviam 2 policiais militares, 2 sargentos que também faziam parte desse grupo, e foi eles que na verdade disseram, olha, seria interessante fazer o curso de oficial. Eu acabei optando por uma questão de oportunidade, né? Não posso dizer que a época que era vocação, porque não era. Só que depois que tu entras, aí realmente a vocação começa a aparecer, o apreço pela profissão começa a aparecer e aí vira cachaça, né? Tu não consegue mais, é uma marca que não sai mais de ti. Você foi para a reserva como tenente-coronel. Como coronel. Como coronel. Isso. E como é que foi essa retirada da farda? De vez em quando ainda não bate aquela saudade de levantar de manhã e se fardar e colocar o coturno e se dirigir para o batalhão? Júlio, eu sinto bastante quando, em algumas datas comemorativas da própria PM, né? Que é 31 de janeiro, 5 de maio, que é a data especial da Polícia Militar, 11 de agosto e 25 de novembro. Então, nessas 4 datas, é natural que eu sinta. E sinto um pouco também no dia 7 de setembro, porque a gente sempre desfilava e, claro, a partir de 2015 esse desfile não estava mais na minha vida. Uhum. Então, nessas datas eu penso bastante, né? Sinto bastante falta. E cada vez que eu vejo da janela do meu apartamento uma viatura passar lá em Criciúma, na Avenida Centenário, é normal que eu acompanhe até o giroflex apagar. Minha esposa de vez em quando pergunta, e aí? Não, aqui tudo certo, tudo bem certo. Resolvido, tá blindado, né? É uma situação, foi importante, foram 33 anos muito importantes na minha vida. A polícia me deu tudo que eu tenho até hoje, né? A formação, a condição socioeconômica, enfim, tudo que eu tenho eu devo à polícia e, claro, agora também à mineração. Mas sinto saudade, sim. Mas é algo bem resolvido, é uma saudade boa. Saudade boa. E nessa saída você, então, começou a participar não só mais como policial nas atividades da sociedade, mas também com outras áreas. E o futebol de salão foi uma delas. Foi. O futsal, na verdade, ele começou quando eu era tenente ainda, né? Sim. Nós tínhamos alguns policiais que tinham um time de futebol de salão e eles precisavam do micro-ônibus para poder se deslocar. Eu era o chefe na época da companhia em Criciúma, né? Não era um batalhão ainda era um terço de um batalhão e a gente chama, no regime militar, a gente chama de companhia. E ficava bem no centro de Criciúma. E o que eles precisavam, na verdade, era do micro-ônibus. Para que conseguissem o micro-ônibus, me fizeram um convite para participar da equipe. Mas como eu não tinha chutado nunca tinha chutado nem sequer uma lata de plástico de vinagre Heineken, sim, então nem uma bola de meia, né? Ficou no banco no comando. Eu fui... Rapaz, no primeiro jogo já desisti. Já desistiu. E aí eles, para continuarem conseguindo o micro-ônibus, disseram, não, tenente, então o senhor fica no banco para ser o treinador, porque aí não vai dar discussão entre nós, soldados e cabos. E eu aceitei aquilo e acabei virando treinador. Aquilo virou outra cachaça. Agora foi melhor ser treinador do que te colocar de juiz, hein? Melhor. Você fica de juiz... Não, muito melhor, muito melhor. E aí, rapaz... Depois daquilo ali, começaram a vir algumas CMS, porque a equipe começou a ter algum sucesso. Sim. Eu comecei a gostar, estudar um pouquinho também a modalidade, e acabei dirigindo a CME de Siderópolis, a CME de Maracajá, a CME de Jacinto Machado, Araranguá, Praia Grande e, por fim, a Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Então, e a partir dali, houve aquela ligação com a Anjo. A Anjo tinha interesse em colocar um time no campeonato estadual de futsal. Esse time foi colocado no campeonato estadual, eu fui treinador por um ano. Nós ascendemos da segunda divisão para a primeira divisão. E aí, claro, na primeira divisão já era uma equipe profissional. Eu não teria mais condição de tocar a equipe, de treinar, porque os treinos passavam a ser em 2 períodos, né? A equipe profissional treina de manhã e treina no final da tarde, início da noite. Eu trabalhava na polícia e, claro, não teria mais condição
de treinar. Então passei a coordenar o projeto, passou a ser um grande projeto da Anjo, e aí surge, né, como projeto apêndice do time profissional, o Anjos do Futsal, que na época tinha uma equipe sub-20, uma equipe sub-17 e uma equipe sub-15. E as escolinhas até 14 anos. E escolinha, inclusive, fora de Criciúma, nos municípios da REC. No primeiro ano, né? No primeiro ano foram 4 escolinhas em Criciúma. Sim. Eu lembro que numa das escolinhas, inclusive, era numa área de vulnerabilidade, uma área de um certo risco em Criciúma. E os garotos, quando iam treinar, garotos de 12, 10, 11 anos, até 12 anos, eles iam treinar e alguns marginais não deixavam eles treinar. Então nós tínhamos que ir com viatura até lá para conseguir fazer com que o treino acontecesse. E era numa escola lá em Criciúma. E para que o treino acontecesse, nós tínhamos que fazer isso quase que todo dia até que aquilo ganhasse corpo e os garotos, claro, ganhassem coragem para conseguir continuar fazendo seus treinos. Então, a partir dali, o projeto deslanchou de uma tal maneira, Júlio, que hoje nós estamos em 22 municípios da MESC e ANREC. São cerca de 1.200 crianças envolvidas em 26 núcleos, 26 escolinhas, nesses 22 municípios, além de 3 equipes de categoria de base, uma sub-11, uma sub-13 e uma sub-15. Então hoje o projeto ele é tocado pelo professor Jean Reis, né? Eu faço a coordenação geral do projeto, mas claro, tecnicamente quem toca o projeto hoje é o professor Jean Reis. Mas o projeto cresceu de tal maneira, nós tivemos premiações, ganhamos o prêmio Top de Marketing da DVB, ganhamos o prêmio de responsabilidade social da Pastoral da Criança, ganhamos o prêmio Zilda Arnes agora, há 2 anos atrás, sim, da Unicef, inclusive recebemos o prêmio em Forquilinha, que era aniversário de Forquilinha, terra da doutora Zilda Arnes, e os representantes da Unicef estiveram lá para entregar esse prêmio de responsabilidade social pelo projeto Anjos do Futsal. Então foi muito bacana, é um projeto que está aí no mercado, vai para a sua 20ª temporada, então são 20 anos de Anjos do Futsal. E o mais importante, nós não temos no Brasil todo, nós não temos nenhum projeto de empresa privada de inclusão social através do esporte que esteja no mercado há tanto tempo. Nós temos projetos de iniciativa pública, né? Sim. Do poder público, das prefeituras, dos estados. Isso tem projetos desse que superam os 20 anos. Mas de empresa privada, somente esse projeto Anjo do Futsal é o que está há 20 anos no mercado. E o interessante, né, e o bacana nisso tudo, é que o primeiro atleta do projeto é exatamente o Felipe Colombo, que hoje é o proprietário da empresa, é o diretor-presidente da Anjo Tintas. Ele foi o primeiro atleta do projeto Anjo do Futsal em 2001. Você, como policial e depois nesse projeto social, viu um resultado efetivo desse intuito do resgate, né? De resgatar o jovem, a criança? Você disse que começaram em áreas vulneráveis e perigosas da periferia de Criciúma. Vocês acreditam ter tirado muita criança, muito jovem da marginalidade? Júlio, tu sabe que assim, o meu maior aprendizado nesse projeto foi o seguinte, foi a importância do sonho. Não é tanto a concretização do sonho, mas a possibilidade de sonhar. Sim. Né? Cada criança que entra no Anjos do Futsal, e a gente vai fazer a cerimônia de entrega do uniforme para aquela criança, os pais às vezes relatam para nós que ela chega a dormir com o uniforme naquele primeiro dia. Quando os professores relatam para nós que nos primeiros treinos é algo assim fantástico ver aquela criança com um brilho no olho, porque essa possibilidade de sonhar, de ser um jogador de futsal, ou mesmo transitar do futsal para o futebol de campo, mas essa possibilidade do sonho é que faz com que ela se afaste de qualquer coisa que venha a prejudicá-la enquanto cidadão. Então o projeto ele forma cidadãos, né? Ali ele tem orientação sobre nutrição, ele tem orientação sobre condicionamento físico, ele tem orientação sobre alguns direitos da criança e do adolescente. Tem um assistente social no projeto, tem uma psicóloga no projeto que presta atendimento, faz palestras.
Então o projeto ele é muito completo, ele é muito interessante. E o que ele dá? Ele dá o direito de sonhar. Eu acho que é isso. Isso é o mais importante. Ele dá o direito da criança fazer aquela transição do sonho para o dia a dia que ela vai vir a exercer como cidadão e alguns como jogadores de futsal mesmo, né? Nós temos hoje, jogando fora do Brasil, 18 atletas que passaram pelo projeto do futsal, do Anjos do Futsal. Nós temos atletas no Azerbaijão, na Tailândia, no Catar, no Irã, na Espanha, em Portugal, na Itália, na Rússia. Nós temos atletas jogando em vários lugares do mundo. São 18 que passaram pelo projeto e já tivemos outros 18 atualmente. Já tivemos outros que passaram pelo projeto e também jogaram fora do Brasil. E hoje nós temos 58 atletas que passaram pelo Anjo do Futsal e que estão jogando a Liga Nacional por alguma equipe de Liga Nacional aqui do Brasil. Então, o projeto ele deu a possibilidade de sonhar para muitos garotos e deu a possibilidade de que alguns estabelecessem, transformassem esse sonho em realidade, em modelo de vida para si. E hoje o projeto continua, está a todo vapor, tem alguma coisa projetada para ampliar ou continua nesse patamar? Não, todo ano nós temos a ampliação. Sim. Ele é projetado ano, ele está projetado até 2030. Até 2030 a ideia era atender todos os municípios da AMESC, ANREC e Amurel. Hoje nós estamos em São Ludgero como município da Amurel. Temos dos 12 municípios da ANREC, nós temos 10 deles, faltam ainda 2 para nós concluirmos a ANREC. E na AMESC, dos 15 municípios, nós temos 9 municípios. Então, esses municípios todos fazem parte e daqui a pouco, até 2030, a gente espera atingir todos os municípios da AMESC, ANREC e Amurel. Essa é a projeção. O projeto ele é renovado a cada 10 anos. Então, os primeiros 10 anos era só a ANREC, os 10 anos seguintes era a AMESC e a partir do início do terceiro decênio, nós partiríamos para Amurel e já estamos aí iniciando os trabalhos na Amurel. Bem, eu falei aqui no início do nosso programa que o Cabral, ele é diretor executivo do CIESESC, o Sindicato da Indústria da Extração do Carvão de Santa Catarina. O Cabral, a ENGIE emitiu aí um comunicado onde anuncia o início do processo de desativação do complexo termoelétrico Jorge Lacerda em Capivari. A empresa apontou que não possui mais interesse em trabalhar com a geração de energia com o uso do carvão mineral e que chamou um processo aí de descarbonizar o portfólio. A informação preocupa os municípios da região carbonífera, fazem com que as pessoas, as famílias fiquem se perguntando, né, qual será o nosso futuro, por exemplo, em Lauro Miller, em Treviso, em Siderópolis, enfim, dos principais municípios que trabalham ainda com o carvão. Como você e como o CIESESC vê essa situação? Júlio, tem situações em que tu precisas de uma sacudida, de uma chacoalhada, para que as ações elas tomem mais volume e tenham mais velocidade. Nós já vínhamos desenvolvendo ações e aí eu acho que a grande importância do CIESESC e da Associação Brasileira do Carvão Mineral está exatamente aí, de que nós tínhamos muita estrutura organizada. Né? Eu não posso falar por outros sindicatos empresariais, mas acredito que a estrutura mais organizada em termos de estrutura de defesa do setor é, sem dúvida, a estrutura do setor carbonífero. Então nós já tínhamos muita organização. Nós tínhamos a Frente Parlamentar Estadual do Carvão Mineral, nós tínhamos a Frente Parlamentar Federal do Carvão Mineral, que é conduzida pelo deputado Daniel Freitas, apoiada pela deputada Giovânia e pelo deputado Guide. Então, isso também encorpa na Frente Parlamentar Federal o Paraná e o Rio Grande do Sul. Nós tínhamos toda uma estrutura jurídica estabelecida, temos essa estrutura jurídica estabelecida. Nós temos 4 grupos de trabalho em atividade dentro do CIESESC. Cada grupo atua num determinado espaço, numa determinada direção em defesa do setor carbonífero.
Nós temos a SATIC, que faz alguns estudos, né? Por exemplo, o estudo da captura de carbono, o estudo, o estudo do bisulfito, que é utilizado na indústria do vestuário. Tudo isso, o estudo do aproveitamento de determinados elementos químicos da nossa drenagem ácida de mina, do nosso rejeito do carvão mineral. Então, alguns estudos em fases mais adiantadas, outros em fases médias, né? Mas todos já passaram da fase inicial. Então, nós temos tudo isso para oferecer. E, claro, aí tem o estudo de novas usinas termoelétricas, que tenham aí a capacidade da queima de rejeito, junto com o carvão, e que também gerem uma energia num patamar de preço inferior ao patamar atual das usinas termoelétricas a carvão. Então, esses estudos todos, eles vêm acontecendo. Isso vem acontecendo desde 2016, quando houve a virada de Tractebel para Engie, lá no complexo Jorge Lacerda, em Capivari. Então, desde 2016, a gente vem montando, vem documentando tudo isso, e tudo isso serviu de base exatamente para esse momento, quando no dia 4 de dezembro do ano passado, a Engie fez esse comunicado, e isso fez com que nós conseguíssemos acelerar os procedimentos que nós temos. Então, nós temos conseguido duas coisas para consolidar o carvão aqui na região. A primeira delas é a prorrogação da conta de desenvolvimento energético. É uma conta que todos pagam na sua conta de energia e que não subsidia o carvão, que não é repassado apenas para o insumo do carvão. Ele é repassado para usinas hidrelétricas, ele é repassado para usinas eólicas, para usinas fotovoltaicas, de energia fotovoltaica ou solar. Ele é repassado para alguns planos de benefícios que o governo federal tem, principalmente no Nordeste, como Luz para Todos, Luz para o Sertão, enfim, ele tem uma abrangência muito grande. E nós temos aí uma fatia de mais ou menos 5% dessa arrecadação, que para nós é fundamental, é o que mantém a atividade da mineração aqui na nossa região e também a atividade do complexo Jorge Lacerda em Capivari. E claro, com isso a ferrovia Tereza Cristina. Então nós precisamos da prorrogação disso de 2027 para 2035. Essa é uma necessidade para que a gente possa permanecer como setor, como segmento econômico importante que somos aqui para toda a região. Não só para Lauro Miller, nós temos Treviso, temos outras cidades também que hoje, para as quais hoje o carvão tem uma importância muito grande, até mesmo para as cidades adjacentes, né? Sim. Certamente Bom Jardim, Orleans, né, outras cidades aqui próximas, São Ludgero, são atingidos economicamente e socialmente pela atividade carbonífera do ponto de vista positivo. Sim. Então, junto a isso, o estabelecimento de um novo parque termoelétrico aqui para a região sul, porque a nossa vocação, na verdade, é essa, né? É geração de energia. Através da lavra do carvão, também trabalhar a ideia da geração de energia, porque isso sim, junto com a lavra do carvão, traria uma riqueza e renda aqui para a região, desenvolvimento para a região muito grande. Quando eu falo da região carbonífera como um todo, e parte da Amurel também. Então nós precisamos atacar nesses dois espaços. Isso está sendo bem construído, isso é coordenado pela Associação Brasileira do Carvão Mineral, e acreditamos que com isso a gente tem muita expectativa, muita esperança de que a gente consiga atingir esses dois objetivos e, consequentemente, consolida essa atividade com sustentabilidade, com respeito à questão ambiental, por muito mais tempo e certamente, né, haverá mais geração de empregos ainda, mais geração de renda, mais geração de riqueza para toda a região. Bom, a torcida então é para que o complexo permaneça, né, porque 99% do carvão extraído é queimado ali no sistema Jorge Lacerda. E isso gera mais de 21 mil empregos em toda a região. Na região toda, na cadeia produtiva como um todo, sim. Mineração, o transporte com a ferrovia, o manuseio do carvão com a Transferro e a geração de energia com a Jorge Lacerda. E claro, aí tem a indústria cimenteira também, que também faz parte desse complexo todo e, consequentemente, nisso tudo a gente acaba tendo um pool aí de 20 mil empregos. Se nós fôssemos olhar somente a indústria carbonífera aqui, nós temos um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas de que cada emprego, isso já há muito tempo atrás, de que cada emprego na mineração hoje,
ele impacta a vida e ele ajuda no sustento de 7,8 pessoas, ou seja, de 8 pessoas. Para cada emprego na mineração, 8 pessoas são impactadas direta ou indiretamente. Sim. Então, é algo fundamental para a nossa sobrevivência. Se nós fôssemos olhar hoje, por exemplo, aqui na região, nós temos aí Lauro Miller, pelo levantamento feito pela Unesc para o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Regional, ele teria aí um produto interno bruto da ordem de 380 milhões de reais ano, segundo o levantamento da Unesc. Só o carvão, esse ano, para Lauro Miller, ele traz mais de 250 milhões de aporte direto aqui em Lauro Miller. Então, e fora Treviso, Siderópolis, Criciúma impactada, Forquilinha impactada, a nossa região como um todo é impactada. É claro que quem trabalha aqui em Lauro Miller pode morar em Orleans, consumir em Orleans, consequentemente o comércio de Orleans tem a sua impactação, o transporte de carvão, certamente tem pessoas de Orleans que também trabalham no transporte e, claro, trabalham também aqui na nossa indústria carbonífera. Então a importância é muito grande. E se nós não tivermos essa consciência de mantermos essa atividade econômica firme, forte, sólida, seguramente a penalização aos municípios aqui da região vai ser muito grande e não há como recuperar em pouco tempo. E eu não acredito. Mas na contrapartida também de toda essa história, o governo federal, a matriz energética brasileira, precisa dessa energia forte das termoelétricas, porque nem sempre as hidrelétricas estão prontas para suprir a demanda, né, Cabral? Eu diria agora, se nós fôssemos fazer um cálculo rapidamente agora, eu diria que quase 60% da energia gerada para Santa Catarina nesse momento está saindo do subsolo de Lauro Miller. Porque Lauro Miller é responsável por aproximadamente 60% da produção carbonífera aqui da região, né, da produção carbonífera que é entregue no complexo Jorge Lacerda em Capivari. E hoje nós temos algumas usinas em Santa Catarina, mas a mais importante delas é a Jorge Lacerda. Outra usina de grande importância seria a hidrelétrica de Itá, que hoje não está gerando energia. É que parece para nós que tem chuva, parece para nós que os nossos rios estão com água o suficiente para abastecer a região. Só que lá no oeste não é assim. E lá eles não estão conseguindo gerar energia. Então Jorge Lacerda está suportando boa parte de Santa Catarina com a produção ali no complexo em Capivari. Se nós olharmos desde outubro no Brasil, que a geração de energia termoelétrica tem aumentado. Por quê? Porque há uma estiagem muito grande. 63% da nossa matriz elétrica no Brasil, ela é hidrelétrica. Só que hidrelétrica depende da água. Não é igual a carvão que põe para queimar de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada e vai sair energia. A hidrelétrica é diferente, tem que ter água. E tem que ter água primeiro nos reservatórios para consumo humano, depois é que virá a água para geração de energia. Nesse meio tempo ainda tem a agricultura e também. E ainda tem a agricultura no meio do caminho que também tem que ser abastecida. Tem que ser abastecida. Então, automaticamente, a geração de energia elétrica não é uma geração tão simples quanto parece. Nós temos um ciclo de estiagem aí no Brasil que passa de 4 meses. Sem as termoelétricas hoje, nesses 4 meses, simplesmente nós teríamos um blackout de energia elétrica no país. Então, falar que é simples substituir a matriz termoelétrica pela eólica, pela hidrelétrica, pela fotovoltaica ou mesmo pela nuclear, é algo de quem tem uma informação muito superficial sobre o assunto. As termoelétricas são muito úteis, elas são muito necessárias. O que nós precisamos, claro, é migrar para um modelo de usina um pouco mais moderna, que gere um impacto menor ao meio ambiente e que gere uma energia a um custo mais próximo do custo de mercado. Isso se faz com um novo parque termoelétrico, com um parque termoelétrico mais moderno, que é possível e que deveria ser adaptado aqui para a nossa região. Bom, aproveitando a deixa da sua colocação, a Usitesc, onde parou esse projeto? O projeto ele parou exatamente na dificuldade que o governo federal tinha de criar um plano nacional para o carvão, coisa que ele está começando a fazer. Tem um grupo de trabalho exatamente no Ministério das Minas e Energia, juntando com o Ministério da Economia e o Ministério do Meio Ambiente, que estão construindo essa ideia de um plano nacional para o carvão brasileiro. Então eu acho que isso é
é fundamental. E aí, quando tu não tens esse plano, é claro que o investidor ele fica sempre com o pé atrás. Não, para aí, mas qual é a importância dessa matéria-prima para o Brasil? Se o Brasil não estabelece que essa matéria-prima é fundamental para a matriz energética dele, é claro que o investidor não vem. Então, o que precisa, na verdade, é isso. E o plano, vamos dizer assim, o plano Usitesc ainda não conseguiu sair do papel. Claro, tem uns entraves burocráticos, tem outros detalhes, mas, em linhas gerais, o que se precisa é de uma definição. Qual a definição para o carvão energético brasileiro? E é isso que deve sair aí. A gente acredita que até meados desse ano tenha esse tipo de definição, que permite que vários projetos possam sair do papel. E a reserva do mineral na nossa região? É muito grande, né, Júlio? É grande. A última prospecção feita foi em 1985, 86. Ou seja, nós temos aí 35 anos que não se faz mais prospecção, que não se faz mais detecção de onde tem reserva de carvão, né? Ou, pelo menos a quantidade. E então, se nós fizermos, nós teremos uma prospecção para um período maior ainda. Mas nós seguramente temos carvão para mais de 100 anos com essa prospecção feita há mais de 35 anos atrás. Então, certamente nós temos para muito mais se fizermos novas prospecções do mineral. Eu lembro de uma história que o pessoal contava aqui, que quando a Catarinense veio para Lauro Miller, né, substituindo a antiga carbonífera Barro Branco, o engenheiro de Minas, o Hamilton Benedetti, popularmente conhecido por Fio, reuniu os mineiros e alguém perguntou, mas o Fio, vai ter carvão para o futuro? Olha, as estimativas é em torno de 200 anos, né, a gente tirando carvão daqui a pleno. E alguém perguntou lá no meio, tá, mas e depois desses 200 anos, como é que fica? Bom, daí já não é mais problema nosso, daqui a 200 anos, mas é só para a gente rir um pouco também, porque, olha, essa semana passada, repercutiu bastante, principalmente no início do ano, essa notícia de que haveria o risco desses 21 mil empregos e que a nossa região poderia ser afetada novamente aí pela falta, né, da compra do carvão. Quer dizer que Cabral, como representante do CSS, que pode deixar gravado no nosso programa e também para quem está nos acompanhando hoje, de que estamos longe de correr esse risco ainda, Cabral? Ou pode acontecer o que a ENGIE anunciou? Eu acho que nós temos um bom tempo para estabelecermos esse plano nacional. Né? A ENGIE começa a descomissionar as suas usinas no início do ano que vem, né? A usina 1 e 2. Não são usinas que trarão impacto para a produção de carvão. Nós continuaremos produzindo a mesma produção de carvão ainda nesse ano, no ano que vem, em 2023, né? E aí, em 2023, eles paralisariam no final de 2023, mas a gente já diria aí que seria janeiro de 24, né? Eles fariam uma paralisação de outra parte das usinas. Essas passariam a ter um impactozinho um pouco maior, mas aí é isso que eu estou dizendo. Nós temos tempo para tratar desse assunto e eu acho que até lá nós teremos os encaminhamentos suficientes, né? Impactaria um pouco, mas também nós conseguiríamos manter ainda a produção de carvão. O impacto maior é nessa notícia da ENGIE para 2025, dezembro, né? Ou janeiro de 26, porque tu nunca consegue fechar naquele ano, né? Tu acaba sempre fechando o exercício para depois fazer o fechamento real. Então, nós teríamos aí até 2024, 2025 essas possibilidades de trabalhar fortemente. E é para isso que estamos trabalhando, tanto no CSS, que principalmente na Associação Brasileira do Carvão Mineral, que é capitaneada pelo engenheiro Fernando Zancan, que é quem está capitaneando, junto com outras pessoas, claro, mas que está capitaneando e levantando essa bandeira em prol do setor carbonífero, e a gente tem muita expectativa de que teremos sucesso. Mas seguramente não teremos aí problemas com relação à produção, à queima de carvão, nem esse ano, nem ano que vem, e nem em 2023. Então nós temos aí um tempo. Depois a gente já tem que começar a repensar, a gente pode ter pequenas perdas, mas aí vai depender do nosso trabalho nesse momento e do engajamento das pessoas em prol desse setor econômico que é muito importante para a nossa região. O envolvimento político, você citou aí a deputada Giovana, deputado Freitas, outros deputados, enfim, a bancada do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina,
está imbuída nesse intuito de manter a matriz energética do carvão? Eu acho que, e aí vem aquela coisa que eu falei inicialmente dessa sacudida, que a notícia da ENGIE no dia 4 de dezembro deu para a região toda, né? Acordou? Acordou todo mundo. Eu acho que está todo mundo imbuído. Até pessoas que eram contrárias perceberam a grandiosidade da importância do setor e passaram a trabalhar de forma conjunta para ajudar o setor e, claro, ajudar a região como um todo, para que a gente não perdesse esse grande vetor de sustentação socioeconômica da nossa região. Então, eu diria que Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, todos os deputados federais e todos os senadores têm conhecimento e estão imbuídos de trabalharem e defenderem esse segmento econômico que é muito importante aqui no sul do Brasil. Muito bem. Cabral, foi um prazer te receber aqui no Júlio César 8h30. Lembrando aos nossos espectadores que estão acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Instagram, que você pode deixar um like aí, participar conosco, mandar suas sugestões, fazer os seus comentários, né? Porque a partir de agora, todas as quintas-feiras, nessas três plataformas, nós estaremos aqui recebendo pessoas assim como meu amigo, posso assim chamá-lo, porque desde 1990 na Polícia Militar, uma pessoa que eu aprendi a respeitar e gostar muito, né? O Tenente Coronel Márcio José Cabral, hoje da Reserva da Polícia Militar e do Sindicato da Extração de Carvão de Santa Catarina. Foi um prazer tê-lo comigo aqui neste programa inaugural, né? Tomara que seja pé quente, né? Que isso nos ajude a evoluir o programa nessas plataformas e dizer que sempre estaremos aí de portas abertas para recebê-lo. Prazer, a satisfação foi toda minha, Júlio, né? E fica aí a minha continência para você e para os seus espectadores. Obrigado, Grande abraço a todos.